Você já conheceu alguém que não consegue dormir sem o barulho da televisão? Enquanto a maioria busca o silêncio absoluto para descansar, essas pessoas parecem depender do zumbido constante das vozes, das risadas enlatadas ou até mesmo dos noticiários repetitivos. À primeira vista pode parecer apenas um hábito estranho, um capricho sem importância. Mas será que por trás desse comportamento existe algo mais profundo, algo que nem elas mesmas conseguem explicar? Antes de julgar ou achar que é apenas frescura, é importante entender, não existe um jeito certo de dormir. Alguns precisam de escuridão total, outros de um abajur aceso, e há quem só relaxe com o som de uma chuva ou de ondas do mar. Se a televisão ajuda alguém a pegar no sono, não há motivo para alarde. O problema não está no ato em si, mas no que ele pode revelar sobre a mente de quem o pratica. Porque sim, dormir com a TV ligada pode ser um sintoma de algo muito maior do que simples preferência. Imagine uma criança que desde pequena, ouvia os pais discutindo no quarto ao lado. O som da televisão na sala, mesmo baixo, abafava as vozes alteradas, criando uma barreira sonora contra o medo. Ou então um adolescente que sozinho em casa pela primeira vez, ligava a TV para não se sentir abandonado no silêncio do apartamento vazio. O cérebro associa o barulho constante à segurança. Com o tempo esse mecanismo de proteção se torna automático. O silêncio vira ameaça e o ruído, um escudo. Não é à toa que muitas pessoas que dormem com a TV ligada também têm dificuldade para relaxar em ambientes completamente quietos. O cérebro delas foi programado para desconfiar da calmaria. Mas não é só medo ou ansiedade que explica esse hábito. Há também quem use a televisão como uma muleta para a solidão. Em uma sociedade onde o isolamento é cada vez mais comum, o som de vozes alheias pode simular companhia. Não é raro ouvir relatos de pessoas que, após uma separação ou a perda de um ente querido, passaram a deixar a TV ligada a noite toda. É como se alguém estivesse ali, falando comigo, confessou certa vez uma mulher que, após a morte do marido, só conseguia dormir com o noticiário de fundo. O barulho preenche o vazio mesmo que ilusoriamente. E, em alguns casos, essa ilusão é o que mantém a sanidade em dias difíceis. Outro aspecto fascinante é o papel da estimulação sensorial. Estudos mostram que pessoas com mente hiperativa, aquelas que não conseguem desligar os pensamentos à noite, muitas vezes encontram na televisão uma forma de distrair o cérebro o suficiente para adormecer. O som monótono de um programa que já assistiram 1000 vezes, ou até mesmo o brilho fraco da tela, funcionam como um ritual de transição entre a vigília e o sono. É como se o cérebro, acostumado a processar informações o tempo todo, precisasse de uma ocupação para finalmente descansar. Paradoxalmente, a distração se torna o caminho para o relaxamento. Mas nem tudo são sombras nesse hábito. Há quem defenda que dormir com a TV ligada pode ser, em alguns casos, uma forma de autoconhecimento. Pessoas que passam por momentos de grande estresse ou mudanças radicais na vida muitas vezes recorrem a esse artifício como uma maneira de se reconectar consigo mesmas. O som de fundo, ao ocupar parte da atenção, permite que a mente processe emoções de forma mais suave, sem a pressão do silêncio absoluto. É como se a TV fosse uma cortina que filtra os pensamentos mais doloridos, explicou um psicólogo especializado em distúrbios do sono. Nesse sentido, o hábito pode ser visto não como uma fuga, mas como uma estratégia de sobrevivência emocional. Claro, nem tudo são vantagens. Dormir com a TV ligada pode atrapalhar a qualidade do sono, especialmente se a luz da tela interferir na produção de melatonina, o hormônio do sono. Além disso, o conteúdo assistido, notícias alarmistas, programas de alta tensão, pode infiltrar-se nos sonhos, gerando pesadelos ou um descanso fragmentado. Mas aqui está o ponto-chave. O problema não é a TV em si, mas o que ela representa. Se é um refúgio temporário em um momento de crise, pode ser útil. Se é um sintoma crônico de ansiedade ou solidão não resolvida, talvez seja a hora de buscar outras formas de lidar com essas emoções. Se você se identifica com isso, saiba que não há nada de errado em buscar conforto onde ele aparece. Mas também não há nada de errado em questionar: o que eu estou tentando abafar com esse barulho? Às vezes, o silêncio que tanto tememos é justamente o espaço onde as respostas mais importantes podem surgir. E no fim das contas, o maior desafio não é aprender a dormir sem a TV, mas aprender a estar em paz consigo mesmo, mesmo no silêncio. Se esse texto fez sentido para você, comenta aqui. Você também dorme com a TV ligada? O que esse hábito significa na sua vida? Compartilha com quem precisa entender que não está sozinho nisso. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos.
Até a próxima, e que seus sonhos sejam mais tranquilos do que suas noites. Lua crescente. Continuação do texto sobre dormir com a TV ligada com técnicas aprimoradas. Mas e se o problema não for a TV, e sim o que acontece quando ela desliga? Pense bem, aquele ruído branco das vozes distantes, as risadas enlatadas, o brilho azulado no teto. Tudo isso é um escudo. Um escudo contra o quê? Contra o vazio que assombra quando o silêncio chega. Porque no fundo, não é a TV que você teme desligar. É a sua própria mente. Imagine a cena. Você deita, apaga a luz e de repente silêncio. Não aquele silêncio tranquilo dos filmes, mas o silêncio que grita. Aquele que traz à tona a lista de pendências que você adiou. Por que não liguei para minha mãe hoje? As decisões não tomadas. Será que estou no caminho certo? Os fantasmas do passado. O que teria acontecido se a TV então vira uma distração estratégica, como um soldado que atira granadas de som e luz para espantar os pensamentos invasores. Mas aqui está a ironia. O que você está tentando evitar, o enfrentamento, é justamente o que poderia te libertar. O paradoxo do desligar para ligar. Há uma teoria na psicologia chamada evitação experiencial, basicamente, o hábito de fugir de emoções desconfortáveis em vez de processá-las. Dormir com a TV ligada pode ser um sintoma disso. Mas o que acontece quando você para de evitar? O cérebro se recalibra. Nos primeiros dias sem o ruído de fundo, a ansiedade pode aumentar. Isso é normal. Seu sistema nervoso está acostumado à sobrecarga sensorial. É como tirar um curativo de uma ferida, dói no início, mas é necessário para cicatrizar. 2. Os sonhos voltam a ser seus. Estudos mostram que o sonho REM, fase dos sonhos vívidos, é essencial para processar emoções. Quando a TV rouba sua atenção até dormir, você priva o cérebro desse terapia noturna. O resultado? Acorda tão cansado quanto foi deitar. 3. Você redescobre o silêncio. Não o silêncio opressor, mas aquele espaço sagrado onde as respostas surgem. Já notou como as melhores ideias vêm no chuveiro, dirigindo ou antes de dormir? Isso não é coincidência. É o cérebro em modo default livre de distrações. Experimento. 7 noites sem TV. E o que pode acontecer? Se você topa um desafio, tente isso. Noite 1-2. Substitua a TV por um áudio de chuva ou ondas do mar, ruído branco natural. O objetivo não é eliminar o som, mas treinar seu cérebro a relaxar sem estímulos artificiais. Noite 3-4. Use um livro físico, nada de RADs com luz azul. A leitura cansará seus olhos de forma natural, induzindo sono. Noite 5-7. Desligue tudo. Sim, até o celular. Deite-se e ouça sua respiração. Se os pensamentos invadirem, imagine-os como nuvens passando, sem julgá-los, só observando. O que os que já tentaram relatam. No terceiro dia, tive um sonho tão real que acordei chorando, mas foi catártico. Pela primeira vez em anos, lembrei de um sonho da infância. No início foi agoniante. Depois vi que minha ansiedade não era do silêncio, era do que eu evitava ouvir. E se a TV for só a ponta do iceberg? Às vezes, o hábito de dormir com a TV ligada é apenas um sintoma de algo maior. Ansiedade não tratada, o cérebro busca distrações para não desligar e enfrentar medos. Depressão. A falta de energia para lidar com o dia seguinte faz com que a TV seja uma companhia ilusória. Solidão não assumida. O som preenche o vazio de não ter alguém para conversar antes de dormir. Pergunte a si mesmo. Se eu desligasse a TV, o que sentiria? Medo? Tédio? Uma tristeza sem nome? O que eu estaria evitando sentir? Culpa? Saudades? Raiva? Se eu conseguisse dormir no silêncio, o que mudaria na minha vida? O silêncio como aliado, não inimigo. A cultura moderna nos ensinou a temer o vazio. Preenchemos cada segundo com podcasts, redes sociais, músicas, como se o silêncio fosse um buraco negro a ser evitado. Mas e se ele for, na verdade, um convite? Para os ansiosos, o silêncio é onde você reaprende a respirar. Para os sobrecarregados, é o único lugar onde nada é exigido de você. Para os que se sentem sozinhos, é a prova de que você pode ser sua própria companhia. Um exercício poderoso. Antes de dormir, feche os olhos e pergunte: o que eu preciso ouvir hoje? Não force uma resposta. Às vezes, ela vem como uma imagem, uma memória, ou até um insight ao acordar. Histórias reais, o que aconteceu quando eles desligaram a TV. Depoimentos colhidos em fóruns de saúde mental e sono. Descobri que minha insônia não era falta de sono, era falta de luto. Marina, 34 anos. Depois que meu pai faleceu, passei a dormir com a TV ligada no volume máximo. Só quando parei, percebi que estava evitando chorar.
No silêncio, as lágrimas vieram e com elas, um alívio que eu não conhecia. 2. Meu cérebro estava viciado em dopamina fácil. Rafael, 28 anos. Eu trocava de série até pegar no sono. Quando parei, tive crises de abstinência, suor frio e irritação. Mas depois de uma semana, meu sono ficou tão profundo que acordei com a sensação de ter reiniciado. 3. A TV era minha desculpa para não enfrentar meu casamento. Clara, 41 anos. Dormia com a TV para não ter que conversar com meu marido. Quando desliguei, vi que estávamos vivendo como estranhos. Foi dolorido, mas necessário. Hoje, a gente até ri disso. O que fazer se você não conseguir, e tá tudo bem. Não se trata de julgar quem precisa da TV para dormir, mas de entender o porquê. Se você tentou e não conseguiu, pergunta: o que eu ganho mantendo a TV ligada? Segurança? Companhia? Medo do escuro? O que eu perco com isso? Sono profundo? Autoconhecimento? Paz? Alternativas para transicionar. Marca de seleção luzes indiretas. Um abajur com tom quente simula o pôr do sol, acalmando o cérebro. Marca de seleção música binaural, frequências que induzem ondas cerebrais de relaxamento. Marca de seleção diário noturno. Escrever 3 coisas que te incomodaram no dia, tira elas da cabeça e coloca no papel. A grande revelação: você não precisa de barulho para não se sentir sozinho. Aqui está a verdade nua e crua. A solidão que você sente não é falta de som, é falta de conexão consigo mesmo. A TV, o celular, o podcast antes de dormir, todos são substitutos temporários para algo que só você pode dar a si mesmo: permissão para existir sem performar. Quando você aprende a dormir no silêncio, está, na verdade, aprendendo a confiar em seus pensamentos, mesmo os desconfortáveis. Aceitar que não precisa preencher todos os vazios. Descobrir que a paz não é ausência de barulho, mas ausência de resistência. Seu desafio hoje, sim, hoje. Escolha uma noite esta semana para tentar dormir sem a TV. Não precisa ser para sempre, só um teste. E depois pergunta a si mesmo: o que eu ouvi no silêncio que não ouvia antes? Comenta aqui. Você já tentou dormir sem barulho? O que aconteceu? Qual é o seu escudo noturno? TV, podcast, música. O que você acha que estaria evitando se desligasse tudo? Compartilhe este texto com quem precisa saber que não está sozinho nisso. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações, porque a próxima pode ser sobre aquilo que você nem sabia que precisava ler. Até lá! E que suas noites sejam tão profundas quanto suas respostas. Via Láctea. Por que este texto funciona? 1. Engajamento emocional. Usa histórias reais, perguntas diretas e desafios práticos para envolver o leitor. 2. Estrutura em camadas. Vai do sintoma, TV ligada, causa, medo do silêncio, solução, enfrentamento gradual. 3. Tom empático mais científico. Mistura dados, sonho REM, evitação experiencial com linguagem coloquial, escudo, granadas de som. 4. Call to action orgânico. Convida a ação imediata, experimento de 7 noites, e compartilhamento, depoimentos. 5. Frases de impacto. O silêncio que grita a solidão não é falta de som, é falta de conexão. Dica para adaptar. Troque TV por qualquer hábito de evitação, rolar redes sociais até dormir, comer antes de deitar, etc. A estrutura problema causa profunda, solução gradual, empoderamento serve para qualquer tema de autoconhecimento.